versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vós parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode repetir isso comigo? Porém, mais uma vez, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pode tomar os seus assentos e tome posse dessa palavra que você mesmo liberou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor é um ensinamento para nós. E quando nós meditamos na palavra do Senhor, nós temos que extrair o que ela quer representar para nós nos dias atuais. Josué aqui está vivenciando um momento, os últimos períodos dele na face da terra. Ele quis liberar essa palavra para o povo, reunindo todo o povo ali, os judeus, os príncipes, ajuntou todas as tribos ali em Siquém. Ele reuniu tudo. E ali ele estava querendo traduzir para o povo que era necessário a gente servir ao Senhor com sinceridade. Uma das coisas que ele fala é servir ao Senhor com sinceridade e verdade. Hoje nós estamos vivendo um tempo que a gente ainda vive o tempo daquele povo antepassado. Como assim, pastor? Estamos vivendo um tempo de oscilações. Uma hora eu quero servir, outra hora eu não quero servir. Uma hora eu não estou conseguindo, uma hora eu não estou tendo ânimo para ir. Então a gente vê que o povo ainda hoje vive nesse período de oscilações. E a gente vê que Josué estava traduzindo aquilo que ele aprendeu do seu líder servo Moisés. Moisés, quando morreu, teve que levantar o sucessor. E quem era o sucessor? Josué. Josué estava andando lado a lado com Moisés. E Moisés também vivenciou esse período. Porque os pais, o povo, eles viviam numa idolatria. Eles viviam em uns costumes errôneos. Eles adoravam a Deus de estado. Agora eles queriam ver. Porém, Moisés, no seu capítulo 6 de Deuteronômio, ele nos ensina que ele estava produzindo o que Deus tinha instruído a ele. Qual é a instrução que Deus instruiu Moisés? Moisés, olha, avisa ao povo. Essa fase é Moisés, porque depois nós vamos vivenciar a parte de Josué, porque Moisés também, ele estava instruindo as famílias naquele tempo. Moisés estava ali traduzindo para o povo aquilo que Deus estava orientando. Olha, é necessário, Moisés, que o povo de Israel aprenda os estatutos, Torá, ao conhecer o Senhor Jesus Cristo. Olha, eu não quero que todos adorem a deuses, a segunda a outros deuses estranhos, porque eu não sou um Deus que verdadeiramente a gente entende que Deus não é aquele que divide a glória com ninguém. E aí Moisés, ele reúne o povo e ele fala: olha, hoje eu te ordeno a tu, teu filho, os filhos dos teus filhos, todos os dias da sua vida, para que o seu dia se prolongue,
é necessário vocês entenderem o estatuto. E o que eu quero dizer com isso? A palavra de Deus que Moisés liberou naquela época foi que o povo era necessário ensinar os seus filhos ao deitar, ao levantar, aleluia, ao caminhar, todos os dias da sua vida. Aleluia. Mas hoje nós não estamos vivenciando isso. Irmãos, a palavra me confrontou. Porque nós hoje não estamos vivenciando esse mandamento que foi liberado. Que nós precisamos ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Não é só trazer para a igreja, porque as crianças precisam ter, a primeira coisa é o temor. Eles precisam entender o que é igreja. Não adianta você querer forçar o teu filho a vir à casa do Senhor. Você tem que dar a primeira coisa, é um exemplo dentro de casa. Há quanto tempo você não se reúne dentro da sua casa para fazer um culto dentro da tua casa? Porque a igreja é a extensão da sua casa. Então a gente entende que nós não estamos vivenciando mais esse momento. Vivemos 2 tempos de culto aqui, mas nós não estamos fazendo culto dentro da nossa casa. Porque a intenção do adversário, irmãos, é de destabilizar. Hoje, nós estamos vivenciando uma nova era. O inimigo das nossas almas, ele está mudando a forma de agir como? Na vida dos nossos filhos. Como? Mentalizando eles a mudar os desejos. Eu não sei se vocês perceberam um grande indício de homossexualismo e lesbianismo. Hoje eles querem fazer com que nossos filhos querem princípios e valores da palavra de Deus. E se você e eu não ensinar os nossos filhos, a escola ensina, outros ensinam. É necessário vir para a escola bíblica dominical, traga os seus filhos. Porque a gente precisa ensinar os nossos filhos a ser igreja do Senhor. Precisamos ensinar. Moisés, ele estava dizendo isso, olha. Ele falava, olha, intimarás aos teus filhos e delas falarás ao sentar, ao levantar. Será que o seu filho, ele sabe o Salmo 91? Será que o teu filho, ele sabe o Salmo 23? Porque, irmãos, a gente precisa ensinar os nossos filhos. Eu sou pastora, meu esposo é pastor Décio, tem muitos aqui. Mas quem vai ensinar o seu filho a palavra de Deus é você. E se você não aprender, você não vai ensinar. Aqui Deus está falando para Moisés a responsabilidade. Não é do pastor. A responsabilidade é do povo. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é nossa. É nós que somos o sacerdote e administrador de dentro da nossa casa. O pastor e a pastora são administradores da casa deles, como a minha eu sou, e são administradores ministeriais. Nós não podemos confundir essas coisas. Então a gente vê que assim o Senhor, Ele fez isso também com Moisés, com Josué. Josué estava vivenciando os últimos dias. E ele entende que era necessário falar de novo com o povo. Porque hoje, irmãos, nós sabemos que a tecnologia tem entrado dentro da igreja. Hoje é mais fácil eu dar um celular para o meu filho do que dar uma Bíblia para ele. Então a gente precisa entender que é na infância que fornece, que forma o caráter da criança a partir dos 0 aos 6 anos. É por isso que Satanás tem tentado aí, invadido as nossas casas através da tecnologia das televisões, produzindo desenhos de subliminações,
que estar desperto, igreja. Nós temos que despertar. A sua casa é o primeiro lugar que você precisa ministrar a palavra do Senhor. É um ensinamento. É um ensinamento. E se você não se mexer, se não movimentar dentro da tua casa, nós perdemos guerras. Nós perdemos. A gente ora tanto uns pelos outros, esquecemos que precisamos estar orando pelas nossas famílias. Se nós não se movimentar, irmãos, precisamos se movimentar todos os dias. Jó, a palavra de Deus vai dizer que Jó, ainda que os seus filhos estavam vivendo em festa, prostituições, vamos dizer assim, baile, bebida, fazendo coisas que não convêm ao Senhor, mas Jó, a palavra de Deus vai dizer que Jó sacrificava. Jó, ele se levantava de madrugada para orar por cada um dos seus filhos. Há quanto tempo você não se levanta pelas madrugadas para orar pelos seus filhos? Irmãos, nós estamos aqui com o propósito da minha família no altar. E para que a minha família esteja no altar, nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender. Para estar no altar do Senhor, a minha casa tem que estar de pé. Porque se a minha casa não estiver de pé, o meu altar não vai ser levantado. Então a gente precisa entender isso, porque Jó se levantava de madrugada e se sacrificava pela vida dos seus filhos. Você pode também orar pela vida do seu marido, jejuar pela vida do seu marido ainda cristão. Jejua, busca o Senhor, levante de madrugada, porque a palavra do Senhor vai dizer, Jó ele falava, Jó ele pegava, ele declarava ao Senhor, Senhor, porventura, se meus filhos pecaram, blasfemaram contra o seu coração, ele falava todas as transgressões dos seus filhos, e ele pedia perdão pela vida dos seus filhos. Nós precisamos despertar, igreja, precisamos despertar. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Susana Wesley. Irmãos, essa Susana Wesley me encanta quando eu olho a biografia dela. Susana Wesley era uma mãe de 19 filhos. E ela foi mãe de John Wesley e de Charles Wesley. O John Wesley, ele foi o fundador da igreja wesleyana. Ele pregava 5, 6 vezes por dia. Mas uma das coisas que me chamou a atenção na vida de John Wesley, porque eu queria saber quem era a mãe, eu fui procurar querer saber quem era a mãe, porque eu sou mãe, e às vezes a gente fala assim, olha, a gente trabalha, a gente bota filho na escola, a gente faz tantas coisas, e nós não paramos uma hora para orar com nossos filhos. Essa mulher, ela tinha um momento dela de oração, e tinha uma identificação. Quando ela colocava um lenço na sua cabeça, ela não era interrompida por ninguém, porque os filhos delas entendiam que a mãe estava em oração. E depois de ela orar pela vida dela espiritual, pela família dela, pela casa dela, agora eu vou orar pelo meu filho. Ela pegava o filho dela e orava pelo filho. E o que me chama a atenção é isso, irmão, porque nós entendemos que todo esforço com propósito você vai gerar grandes coisas e realizações no Senhor. Nós vamos sim, porque a gente fala assim, a gente está tão cansado, mas eu tenho essa palavra, essa frase no meu coração agora, que eu tenho que ter esse esforço para que eu venha gerar coisas milagrosas na vida dos meus filhos. Então a gente vê que Josué agora aqui, ele mostra para mim e para você que ele está declarando, agora pois, temei ao Senhor, servir com sinceridade e com verdade. Precisamos servir ao Senhor com sinceridade, igreja. Aqui é um lugar que você está tendo uma preparação para você e a sua família
família a herdar o reino de Deus. E a gente entende que a gente precisa servir com sinceridade e com verdade. E ele fala assim, ó, tentai hoje. Tentai hoje esses deuses aí a qual você, a qual o povo está adorando. Irmãos, isso aqui é uma idolatria. Aí você vai falar assim, pastor, eu não tenho nenhum altar dentro da minha casa. Mas você sabia aquilo que você perde, que você fica mais tempo, você está adorando? É uma internet, a Netflix. Quando você perde um tempo no filme, você está adorando. Isso é uma idolatria. Porque a gente entende, irmãos, que aqui ele fala: tentai hoje fora os deuses que os quais os seus pais serviram no Egito. Irmãos, eu sou filha de 4 irmãs. Eu tenho mais 3 irmãs. Mãe solteira, e não nasci em berço evangélico. E a gente entende que antes de a gente aceitar o Senhor Jesus Cristo, a gente servia a outras coisas. A gente adorava outras coisas. Os seus pais adoravam outros deuses. E toda a influência geracionais, se você entender hoje, elas tentam alcançar a sua vida hoje. Elas tentam alcançar a sua vida hoje. Porque aquilo que o teu pai viveu, você hoje pode estar vivenciando. Aquilo que tua mãe vivenciou, você hoje pode estar vivenciando. Mas uma das coisas que me chama a atenção é que Josué fala: vocês podem escolher quem é que vocês querem adorar. É uma escolha. Se você está se sentindo bem assim, amém. Mas se você escolher hoje servir ao Senhor com sinceridade e verdade, essa maldição hereditária você mesmo vai quebrar. Essa maldição hoje mesmo você vai quebrar. Porque Ezequiel, no capítulo 18, ele diz ali que a gente às vezes fala assim: ah, porque o meu pai pecou, porque a minha mãe pecou. Quem pecou foi a alma do meu pai, não foi a minha alma. Deus, ele julga, é a alma dos nossos pais, não é a sua alma. É você que decide. Escolha hoje quem é que você quer servir. Decida hoje quem é que você quer servir. Jefité tinha tudo para dar errado. Filho de prostituta, mas ele faz as coisas diferentes. Porque você não pode fazer. Tu acha que porque o teu pai foi traficante, você tem que traficar também? Porque a sua mãe foi prostituta, você tem que se prostituir também? Não! É uma escolha! Eu prefiro obedecer ao Senhor. Eu prefiro obedecer ao estatuto do Senhor. Eu prefiro estar com a minha casa de pé. Irmãos, eu tenho uma casa, meu esposo, nós vamos fazer 30 anos de casados. Sábado agora. Mas você pensa que foi como? Foi altos e baixos, irmãos. Mas eu determinei no meu coração que eu e a minha casa servirão ao Senhor. Não tem pombagira, não tem adultério, não tem inferno, porque eu determinei. Irmãos, eu tive carência de pai. Porque eu não convivi com o pai. E eu sei que aqui tem gente com carência de pai, com carência de mãe, porque foi abandonada. Mas é uma coisa que você vai determinar hoje. O Senhor ele falou comigo. O Senhor falou comigo que hoje cadeia iam ser quebradas. Cadeia de maldição hereditária. Porque hoje você vai decidir. Hoje você vai escolher. Você vai escolher. Porque assim como Josué declarava: eu não quero me preocupar com ninguém. Porque às vezes a gente fica agindo conforme o que o pensa, o que a família pensa, o que o filho pensa.
as pessoas dizem, porque eu entendo. Pessoas aqui já foram faladas aqui, eu acredito que vocês já ouviram, não vai passar dos 18 anos porque aprontou. Não vai passar dos 20. Mas está aí. Você está aí hoje. Você está aqui hoje. Porque Deus tem um projeto, um plano na sua vida. Você não vai casar. Quem disse que você não vai casar? Quem falou que você não vai casar? Sou eu que determina, é você que determina. Nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele conhece, Ele sabe como trabalhar, Ele sabe como agir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Já foi falado aqui daquela mulher que apresentou o Senhor e disse: olha, Senhor, minha filha está endemoniada. E eu acho esse texto lindo. Porque às vezes você tem um filho endemoniado dentro de casa e você não quer expor a sua situação. Mas a palavra de Deus vai dizer que nós temos que trazer aos santos. Traz aos santos. Traz aos santos, traz a quem pode resolver. Porque aquela mulher, ela determinou. Aquela mulher, ela determinou. Ela determinou buscar a libertação da sua casa. Ela determinou buscar a libertação da sua filha. E o que nós temos que fazer, igreja? Buscar a libertação para a nossa casa. Buscar a libertação para a nossa família. Eu estou aqui, irmãos. Eu tenho um filho ainda afastado da casa do Senhor. Desde quando... Eu sei que as pessoas aqui, tem pessoas que conhecem a história. Que o meu filho foi levado para o Senhor com apenas 27 anos. Mas eu glorifico a Deus porque foi um menino que deixou um legado que eu quero seguir. Porque legado a gente não enterra, legado a gente vivencia. E a gente precisa vivenciar legados. E a gente vê, irmãos, que o meu filho está em casa. E não é por isso que eu não vou deixar de orar. Não é por isso que eu não vou deixar de buscar o Senhor. Porque eu sei que meu filho está amarrado no altar do Senhor. Ele pertence ao altar do Senhor. Ele pertence ao altar do Senhor. Porque a gente vê que Josué ele fala assim, porque o Senhor, Ele é o nosso Deus. Ele é o que fez subir. Ele é aquele que fez os nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. E que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todos os caminhos que andamos entre todos, povo pelo meio dos quais passamos. E a gente vê que Josué ele fala que o nosso Deus ele é maravilhoso, Ele guarda o povo, Ele guarda o povo, Ele guarda o povo. E a gente entende que hoje a gente precisa decretar hoje. Quem é que você vai escolher hoje? Porque Josué ele foi simples em suas palavras. Ele foi simples em suas palavras. Ele foi simples. E a gente entende que quando a nossa casa tem uma ausência de normas, né, e ausência de lei, o diabo ele brinca e borda na minha casa, na sua casa. A minha casa tem que ter ordem. A minha casa tem que ter normas. Não é a casa da mãe Joana. Não é a casa da mãe Joana. É a casa do Senhor. A minha casa é casa de oração. A minha casa tem que ser casa de referência. A minha casa tem que ser casa de referência. Então o Senhor ele falava comigo nesse período, né, de maldição hereditária. Porque a gente entende aqui que a Bíblia vai dizer que, porém, o que vocês acham, né? Porém, se vocês parecem mal aos vossos olhos servir ao Senhor, bom, escolhei hoje quem é que vocês querem servir. Aos deuses dos seus pais, que estavam além do rio, porque a gente vê que isso aqui é uma tradição que vem lá de Abraão. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque isso aqui já vem de lá de Abraão. E a gente vê que Deus ele estava com eles. E o
Senhor Ele quer salvar a minha casa e a sua casa. O Senhor Ele quer salvar a minha casa e a sua casa. E Ele cria situações, Ele cria movimento, e Ele cria até mesmo terremoto. A palavra do Senhor vai dizer lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no versículo 31, 30, 31, 32, 33. Ali havia um carcereiro. Aquele carcereiro, no mediante aquele terremoto que estava acontecendo, com Paulo e Silas orando, a palavra do Senhor vai dizer que ali tinha um carcereiro, e ele era responsável pelos prisioneiros. E quando ele entende que parece que os prisioneiros tinham tudo fugido, Paulo e Silas, ele falou assim: não, calma, os prisioneiros estão todo mundo aqui. E o Senhor ele falou comigo que existem situações na minha casa e na sua casa que causa desespero. Que causa desespero a ponto de se suicidar, a ponto de se matar. Eu não sei se vocês estão entendendo o que o Senhor está falando. Existem situações na tua casa que você se encontra com dificuldade, mas o Senhor ele vai causar um terremoto. O Senhor ele vai causar essa situação na tua casa, porque através dessa situação a palavra de Deus vai dizer que Paulo e Silas falam assim: não, está todo mundo aqui. E ele fala assim: olha, o que eu vou fazer para servir a esse Deus? O que eu vou fazer? Simplesmente Paulo e Silas falam assim: olha, crê somente e será salvo, tu e a sua casa. Crê somente. Então o que o Senhor está querendo dizer é que nós precisamos crer no Senhor. Eu não sei qual é a situação que você está vivenciando dentro da tua casa, mas uma coisa eu sei, que quando nós estivermos aqui orando, essas cadeias demoníacas vão cair por terra hoje. Essas cadeias que estão, que essa geração influências geracionais, ela vai cair por terra hoje. Esse divórcio, essa maldição hereditária, nós precisamos entender que tem espírito de lesbianismo, homossexualismo, de geração em geração, e nós vemos que o Senhor ele quer quebrar hoje. O Senhor ele quer quebrar hoje, e o Senhor ele fala: quem é que vocês vão escolher? Aquele carcereiro escolheu o que ele queria. Aquele carcereiro ele escolheu, Josué também escolheu. Eu não quero saber, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei qual é a situação que você está vivenciando, mas o Senhor ele falou comigo que prostituição vai cair por terra hoje. Divórcio vai cair por terra hoje. Abandono vai cair por terra hoje. Vai cair por terra. Vícios vai cair por terra hoje. Vícios vai cair por terra hoje. Eu não quero saber se meu pai e minha mãe vivenciou, mas uma coisa eu sei: eu vou vivenciar aquilo que o Senhor tem para minha casa e a minha vida. Eu queria te convidar hoje. Eu queria te convidar hoje. Se coloque sobre os seus pés, como soldado de Cristo. E se você quiser vir hoje quebrar, colocar no altar o seu filho, o seu marido, esse vício, coloca no altar do Senhor. Porque o Senhor ele falou comigo que cadeias irão ser quebradas hoje. Há poder no nome do Senhor que há. Essas cadeias vão ser quebradas hoje. E eu quero que você venha para cá determinado. Não venha com dúvida não. Porque a casa e o problema que você está vivenciando é você que está vivenciando.
coisa eu quero dizer para você: é nós que determinamos, igreja. É você que determina quem é que você quer ser. Hoje eu vou quebrar essa maldição. Hoje eu vou quebrar essa maldição hereditária. Porque estão dizendo aí: minha mãe não casou, eu também não vou casar também. Minha mãe se divorciou, eu estou divorciada também. É noite de guerra. É noite de luta. Vem pra cá. Pode vir, vem.